Bom dia a todos, boa tarde, independente da hora que vocês estejam vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal. Uma linha de pensamento que separa a vida e a morte de nossas consciências. Irmão, eu gosto desse cenário aqui, porque o galo ele representa a profecia de Pedro, né? Quando Pedro vier a negar a Jesus por 3 vezes, ele representava a morte, né? Depois da morte de Pedro, ele representa a corrupção. Antes da morte, ele representa a vida, a palavra da vida. Entende isso? Ou seja, de um lado ele representa a vida, de um lado o Cristo também representa o Cristo verdadeiro. Porém, quando ele vai para fora e que ele morra, então ele começa a distribuir a falsidade, digamos assim, social. Entende isso? De um lado representa uma coisa, do outro lado representa outra coisa. É igual, né, na escrita de Gênesis. De um lado Caim era o Cristo, do outro lado ele já era outra coisa. Está tudo explicado isso na Bíblia para nós. Não precisamos de contender com essa situação, ok? O que eu quero que vocês entendam? Olha, num tempo específico, meu pai esteve muito doente e ele precisou de um transporte público. E esse transporte público que ele viera tomar, né, para se conduzir até o hospital, ok? E isso, meu pai ficou doente pelo uma pinta de nascença que viera, né, a se infectar todo o seu corpo depois que ele esbarrou numa cadeira de assento, entende? Então isso contaminou todo o corpo. E nesse tempo ele precisou de um transporte público, porque o seu carro particular ele tinha, né, apresentado por um motivo ou outro, ele não pôde se conduzir com seu carro particular. Nesse tempo ele precisou de um transporte coletivo, e nele precisar de um transporte coletivo, e diz ele que embarcando pela porta dianteira do ônibus, ele falou, ele disse: filho, entrei pela porta dianteira do ônibus, o assento preferencial ele estava ocupado, acessei rapidamente pela parte traseira do ônibus, para mim procurar um assento, porque o meu corpo estava muito cansado. Eu acredito que o meu pai, ele precisava desse assento para descansar o seu corpo por causa dessa doença. E nesse período meu pai falou: olha, eu acredito, antes disso, eu acredito que ele segurou com a sua mão direita, né, na barra, né, de segurança do ônibus, porque o seu corpo esquerdo já estava sensibilizado, digamos assim. Então eu acredito que com a mão direita ele segurou, ele fez a segurança do seu corpo com a esquerda, porque a esquerda já estava debilitada. E ele disse: filho, entrei pelo ônibus, pela porta da frente, acessando, e eu vi que não tinha assento preferencial. Entrei até o fundo com meu passe livre. E neste momento eu quis um assento para descansar o meu corpo, e não tinha assento nenhum. Todo mundo estava no seu conforto. E ele falou, né? E naquela mesma hora ninguém levantou para ele sentar. E ele falou assim: olha, naquela hora eu agradeci a Deus por aquele momento, mas deu uma vontade tão grande de gritar no ônibus, mas eu não gritei, eu contive a minha emoção. Meu pai dizendo isso para mim. E ele falou: olha, ele me fez um enigma, né? E falou assim: filho, o profeta
é sujeito ao Espírito Santo ou o Espírito Santo é sujeito ao profeta? E eu disse para ele: olha, pai, eu não sei. O profeta é sujeito ao Espírito Santo, já que o Espírito Santo exerce uma autoridade maior sobre todos nós. E ele disse: não, meu filho, o, o Espírito Santo, ele é sujeito ao profeta. Eu falei: pai, isso é novidade para mim. Eu tinha dito, né, que o profeta seria sujeito, mas ele disse que o Espírito Santo é sujeito ao profeta. Eu falei: pai, isso é novidade para mim, eu vou guardar os seus ensinamentos. E o que eu entendi com isso? Meu pai, ele falava de uma mediação de corpo, uma sabedoria de corpo, das pessoas saber discernir, controlar suas emoções no meio de tantas tribulações que aparecem no dia a dia para nós, ok? E eu guardei aquilo, né, para mim. Falei: pai, vou guardar isso para mim. É uma coisa nova que eu vou praticar sempre, né? O que eu quero dizer? Deus quer, né, que eu, muitas das vezes, que eu faço aliança com todos os corpos, porque é assim que vai ser, né? O governo de Deus vai estabelecer por uma razão social que hoje está corrompida, né? Nesse meio termo, eu entendi que esse canal, né, ele vai ser sinalizado. Eu vou fazer o sinal dele, mesmo que eu não tenha como eu gravar o vídeo, eu vou estar lá colocando, nem que seja um link, né? Vou expressar no início e vou dizer: olha, está vazia, não tem expressão nenhuma, porque nesse tempo eu vou estar cuidando da minha família, né? Porque a obra, ele é de Deus. Quando Deus, se Deus quiser, falar assim: vocês vão descobrir o canal, né? Hoje em dia eu tenho um inscrito só, que é o meu filho, né? Não estou preocupado com isso, mesmo porque até agora eu tenho uma vida social. Quando as pessoas descobrirem esse canal, né, saber dos propósitos de Cristo para todos nós, eu não vou ter mais uma vida social, eu vou ter que dedicar 100% à sociedade, ou seja, eu vou perder a minha vida, né, social. Então, para dedicar ao socialismo, né? É interessante a gente ver, no início, é bom vocês entenderem, se eu comecei falando de Pedro, é bom vocês entenderem a profecia de Pedro, que antes dele morrer ele representava a palavra da vida, e depois que ele morra, ele representa a falsidade, a corrupção social de todos nós, né? E o falso Cristo também que veio, né, propagado, né? Se você for olhar um pouco mais para trás, você vai ver que o corpo vivo, ele desfaleceu por 3 dias. 3 dias equivale a 3 milênios, né? Hoje a baleia espiritual, que é a internet, está aí, e que ele viera passar por 3 dias e 3 noites na ventre do peixe. Isso está escrito lá, né? E está concretizando, só que isso para Deus representa 3 milênios, para nós representa 3 dias, ok? Nesse meio período eu vou ficar dedicando o canal da medida do possível, né, para que as coisas não fujam do controle, para ter uma sabedoria de corpo, porque hoje em dia todo mundo entende uma coisa, né, a minha família entende uma coisa, eu entendo outra. Hoje eu estou aqui encoberto, sem que as pessoas saibam, na hora que elas aceitarem a proposta, né, que é uma coisa de Deus, então só aí então a gente vamos dedicar de acordo com a vontade de Deus. Não tem pressa para mim fazer esse trabalho, porque hoje eu tenho uma vida social, estou dedicando a ela, depois eu não terei vida social, terei que dedicar toda essa situação, ok? Que Deus preparou, é uma predestinação para esse corpo, né? E que eu também estou tentando, eu estou buscando me adaptar a ele, né? E dessa forma a gente vai seguindo em frente, né, pela vontade de Deus, pelo que Deus quer que a gente façamos um pelo outro, né, com sabedoria,
com respeito ao próximo, com dedicação e tudo que vier a trazer o bem, um benefício social, porque é isso que Deus quer para todos nós. Eu já falei em blog anterior, né, que os planos de Deus foram frustrados em Jesus, porém agora tem uma grande possibilidade dele resgatar esse reino perdido, porque ele é um reino perdido. Querendo ou não, é um reino perdido. Você fala assim, é isso, irmão. Se vocês acham que está tudo bem para vocês, que tudo está normal, pessoas morrendo, pessoas matando, então vocês estão loucos, né? Estão loucos. Às vezes eu costumo pensar assim, olha, se eu não estiver louco, as pessoas todas estão loucas. Como pode aceitar tantas coisas ruins na vida, como se não tivesse acontecendo nada? Eu particularmente acredito, irmão, se você estiver procurando lugares para fazer negócio, este canal não é o ideal para vocês. Esse canal é para aqueles que entendem o propósito de Cristo, né? Uma situação. Aqueles que vieres entender, irmão, bem-vindo. Tudo é obra de Deus, não é obra para engrandecer homem, não é nada disso. Vocês têm que entender essa situação. Está sendo difícil para todos nós temos que doar alguma coisa na nossa vida, ou às vezes a perca de um pai, ou a perca de um filho, ou de uma pessoa querida, para as coisas, para os atos criminosos, né? Porque são muitas propagação que deixa as pessoas com a mente perturbada. É uma coisa que pode ser mudada dependendo de cada um de nós, fazermos a nossa parte. Dedicar, né, o Cristo verdadeiro, parar de propagar o anticristo, a falsidade, né? Porque, outra vez repetindo, se antes de Pedro e Jesus morrer, eles eram uma coisa, depois que Pedro morre, Jesus morre, eles já representam a corrupção social. Todos profetas, eles tendem a profetizar uma só vez, que depois disso eles vai deixar a sua obra, vai deixar o seu trabalho, porque toda a obra é de Deus. Vocês têm que entender isso. Então, nesse meio termo, quem sobrou? Um último, né? Um último desses todos que Deus planejou para refazer uma aliança com uma sociedade, ok? Uma coisa que é muito bom você entender. Atrás eu falei do Cristo, né? Cristo para fora, quando ele vai para fora do sexto milênio, ele vai ser Cristo, né? E corpo e espírito. Por que Pedro negou Jesus por 3 vezes? Por causa do falso Cristo e por causa do falso corpo, que poderia até ser o próprio dele, todo mundo negando ele, ninguém ia fazer uma violência social pela física do corpo, e pelo falso espírito. O falso espírito, ele representa a 70 vezes 7, ok? Porque Jesus vai governar até no final desse milênio, né? Ele vai minguar de acordo com esses sinais que eu venho sinalizando dentro do YouTube, né? Eu já disse, se por acaso eu não puder gravar, eu vou sinalizar o canal para deixar marcado lá o blog diário, né? Porque é uma coisa que a gente temos que fazer mediação com sabedoria de corpo, sem muitas das vezes, né, representar uma corrupção, sem forçar as coisas. E é assim que a gente faz no dia a dia, né, para que não haja desrespeito com o conhecimento do outro, né, porque hoje cada um conhece alguma coisa ou outra. A sabedoria de corpo, ela existe. Jesus usou a sabedoria de corpo para corromper todo o Cristo, para que vocês não, né? Eu vejo uma vantagem nisso, porque quando vocês têm nada para seguir, por exemplo, vocês seguem a si mesmo. Segue a si mesmo, não segue ninguém, não segue o Senhor, segue a si mesmo. Quando vocês não têm nada,
para seguir, vocês seguem esse mesmo. Então, quer dizer, nesse meio termos, todo mundo está fazendo as suas próprias vontades, confessando, achando que está confessando o nome de Cristo, mas está confessando a nós mesmos, né? Porque não existe uma regra que determina a verdade, existe uma regra que determina a falsidade de cada um. Eu entendo uma coisa, então vou propagar aquilo que eu entendo. Você entende uma coisa, então você vai propagar isso que eu entendo. No meio de, né, quando se falta sabedoria de corpo, eu vou fazer o quê? Eu vou matar as pessoas, porque eu estou dizendo que ela está corrompendo o mundo, mas só que ela já está corrupta. A verdade dela já é uma só para ela. Ela entende que a verdade dela é dela. Então ela quer defender isso aqui, com violência, com agressão, desrespeito social, né? Fazendo tudo aquilo que Cristo não diz. Olha, se vocês disserem que esse Cristo é verdadeiro, é uma coisa que não dá para entender, é uma loucura. Se você acha que as pessoas morrendo todo dia é verdade, é uma coisa aceitável, vocês todos estão enganados. Enquanto estiver uma pessoa sofrendo as consequências, significa que tudo é falsidade, porque Deus faz as coisas perfeitas. Não faz as coisas para as pessoas morrerem, eles fazem para viver, porque Deus é o próprio dom da vida. Se as pessoas, enquanto as pessoas estiverem morrendo, uma dessas pessoas estiver sofrendo as consequências do anticristo, isso representa que todos nós estamos enganados, que a gente não está cumprindo com cuidar um do outro, com respeitar as pessoas do jeito que ela é, entende? Sem propagar falsidade, sem desrespeitar as pessoas. E é dessa forma que funciona, ok? Deus, a obra de Deus sempre. Vamos fazer as coisas conforme a vontade dele, ok? Esse blog diário vai ficando por aqui. Boa manhã a todos, boa tarde, boa noite. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa a vida e a morte de nossas consciências, ok? Muito obrigado a todos, ok? Está amanhecendo o dia aqui. Para mim é o amanhã, o sol está vindo lá atrás, ok? Sempre quando eu vejo, né, o galo, eu lembro da profecia de Pedro. Obrigado.